Uma coisa que se percebe depois de ler o livro algumas vezes é que você lê o livro algumas vezes e sim, é como a ressurreição de Cristo. Ele ficou em silêncio por um momento, como se estivesse decidindo se deveria dizer aquilo em voz alta. Então, Mel Gibson finalmente falou. Existe uma versão da Bíblia, disse ele, que a maior parte do mundo nunca viu. Mais antiga, mais profunda e, segundo ele, muito mais reveladora do que a que conhecemos hoje. E isso levanta uma questão perturbadora. Se essa versão existe, o que foi removido? Por que foi escondida? E quem decidiu que o resto do mundo jamais deveria vê-la? Porque eis o que quase ninguém percebe. A Bíblia, que a maioria das pessoas conhece, com seus 66 livros fixos e finais, não é a única versão sobrevivente das escrituras cristãs. Dentro da tradição ortodoxa etíope, existe um cânone diferente com mais de 80 livros, e nele encontram-se escritos antigos que outrora moldaram o cristianismo primitivo antes de desaparecerem silenciosamente do mundo ocidental. Textos como o Livro de Enoque e o Livro dos Jubileus, posteriormente considerados controversos demais, perigosos demais ou simplesmente apagados da história. Não são ficção, não são mitos, mas textos que podem ter sido intencionalmente removidos. E enquanto o mundo os esqueceu, a Etiópia os preservou por quase 2000 anos. Copiadas à mão em mosteiros remotos, protegidas em silêncio, transmitidas através das gerações. Porque acreditavam em uma coisa. Esses escritos não eram apenas para o passado, eram para o presente. E muitos deles estão escritos em ge'ez, uma língua antiga que apenas um punhado de estudiosos ainda consegue ler completamente hoje em dia. Então, a verdadeira questão é simples. O que esses textos ocultos realmente dizem sobre o nosso mundo? Fique comigo e certifique-se de estar inscrito, porque o que vem a seguir mergulha em profecias suprimidas e verdades esquecidas. E depois de ouvir, a história nunca mais será a mesma. Como a Etiópia se tornou guardiã de algo que o resto do mundo perdeu? Para entender isso, é preciso observar o que torna a Etiópia completamente única. O cristianismo chegou lá no século IV, quase ao mesmo tempo em que se espalhava pelo Império Romano. Mas, desde o início, a Etiópia trilhou um caminho diferente. Enquanto a Igreja em Roma se tornou profundamente ligada ao poder político, a Igreja Ortodoxa Etíope desenvolveu-se em relativo isolamento. Não era controlada por Roma, não foi moldada por agendas imperiais. Ela preservou suas próprias tradições, seu próprio calendário e sua própria versão das Escrituras. Portanto, quando o primeiro concílio de Nicéia ocorreu em 325 d.C., um evento que definiria quais livros moldariam o cristianismo por séculos, a Etiópia não estava seguindo essa mesma direção. E aqui está a parte que a maioria das pessoas não comenta. Aquele concílio não tratava apenas de teologia. Segundo muitos estudiosos etíopes, também tratava de poder. Líderes alinhados com o Império Romano selecionaram textos que apoiavam uma versão estruturada e centralizada da fé, uma que dependia de autoridade, hierarquia e controle. Mas outros escritos contavam uma história diferente. Sugeriam que pessoas comuns, especialmente os pobres, os esquecidos, os marginalizados, podiam se conectar diretamente com o divino. Essa ideia era perigosa. Ainda mais perigosos eram os textos que alertavam para a crescente corrupção dentro do próprio sistema religioso. Por isso, esses escritos desapareceram, silenciosamente. Oficialmente, o mundo foi informado de que o cânone estava completo. Mas a Etiópia jamais aceitou isso. E uma das principais razões é esta: a Etiópia nunca foi totalmente colonizada. Ao contrário de grande parte da África, suas tradições não foram apagadas ou reescritas por potências externas. Seus mosteiros permaneceram intactos. Sua língua sobreviveu. Suas escrituras perduraram. No século VI, exploradores como Cosmas Indicopleustes descreveram um reino cristão onde a fé estava intrinsecamente ligada ao cotidiano, e onde aqueles que fugiam da perseguição podiam encontrar refúgio. A Etiópia não protegia apenas pessoas, protegia ideias.
E quando você não é controlado por um império, não precisa filtrar seus textos sagrados para se adequarem à narrativa dele. Você mantém tudo aquilo em que acredita ser verdade. Cada pedacinho disso. Eis a parte surpreendente. Durante séculos, o mundo ocidental mal percebeu. Enquanto a Europa debatia teologia e poder, a antiga Bíblia da Etiópia permanecia em mosteiros remotos, guardada por monges que entendiam exatamente o que estavam preservando. Foi somente quando pesquisadores modernos finalmente começaram a estudar esses textos que o quadro completo começou a surgir. Algo havia sido ocultado. Não perdido, mas protegido à vista de todos por quase 2000 anos. Mas o que esses textos realmente dizem sobre o fim da humanidade é o que muda tudo. É essa a parte que faz as pessoas pararem para refletir. É essa a parte que atrai a atenção de acadêmicos, teólogos e até mesmo figuras como Mel Gibson. Porque a versão etíope do fim dos tempos não se parece em nada com a que a maioria das pessoas conhece. Na tradição ocidental, o fim é estrondoso. Guerras, pestes, destruição cósmica, uma única figura do anticristo surgindo, fogo caindo do céu. O livro do Apocalipse retrata um caos externo avassalador. Mas os textos etíopes descrevem algo muito diferente. Algo mais tranquilo. Algo muito mais pessoal. De acordo com o livro da Aliança, após a sua ressurreição, Jesus passou 40 dias conversando com seus discípulos. E durante esse tempo, ele explicou como seria realmente a era final da humanidade. Não uma cronologia de desastres, mas uma condição do espírito humano. Ele descreveu uma época em que as pessoas ainda pronunciariam seu nome, repetiriam seus ensinamentos, construiriam grandes igrejas em sua homenagem. Mas a essência, o espírito vivo por trás desses ensinamentos, teria desaparecido. Os prédios estariam cheios, mas algo dentro deles estaria em silêncio. E é aí que as coisas começam a ficar desconfortáveis. Ele alertou que o maior perigo não viria de fora da fé, mas de dentro dela. Líderes surgiriam dentro das próprias instituições construídas em seu nome. Não para servir, mas para controlar. Não para guiar, mas para acumular poder e riqueza. Falariam do paraíso enquanto buscavam influência na terra. E quando sua mensagem é usada para silenciar o sofrimento e proteger aqueles que já estão no poder, ele disse que isso seria um sinal. Um aviso de que a humanidade está se aproximando de um ponto crítico. Então, seu foco se voltou para o próprio mundo. Terremotos, cheias, sinais incomuns no céu. Acontecimentos tão estranhos que até os mais sábios teriam dificuldade em compreendê-los. Mas ele deixou algo muito claro. Não eram punições, eram sinais. Como as primeiras contrações antes de um parto. A terra reagindo ao que está por vir. E então veio um aviso que parece ainda mais perturbador hoje. Ele disse que o verdadeiro perigo não está no tremor da terra. O verdadeiro perigo está em quando os corações humanos se tornam tão frios que nada mais os comove. Ele chamou esse momento de o grande silêncio. E o que acontece durante esse silêncio é onde as coisas tomam um rumo mais profundo. Porque os textos etíopes não param por aí, eles vão além. Descrevem a era final em 4 estágios distintos, e é essa parte que deixou os pesquisadores perplexos. Quando Mel Gibson falou sobre esses textos, muitos acreditam que essa é a seção que mais o marcou. Por quê? Diferentemente de tudo o que se encontra na tradição bíblica ocidental, essa estrutura divide o fim da humanidade em uma progressão, passo a passo, estágio por estágio. O primeiro é chamado de Era do Esquecimento. Não começa com rebelião, começa com deriva. Lenta, quase. Invisível. As pessoas não rejeitam a verdade de imediato. Elas simplesmente param de procurá-la. Param de fazer perguntas difíceis. Evitam o silêncio porque o silêncio força a reflexão e a verdade se torna inconveniente. Então, ela é ignorada. Não pelo caos, mas pela negligência silenciosa. A segunda fase é a Era do Espetáculo, e é aqui que as coisas parecem perturbadoramente familiares. O ruído substitui a sabedoria. A distração substitui a profundidade.
A estimulação constante abafa a capacidade de pensar com clareza. As pessoas tornam-se hábeis em se manterem ocupadas, mas desconectadas do significado. O texto descrevia isso como algo mais do que uma mudança cultural. Chamavam de crise espiritual, um mundo onde nada pode ser ouvido a menos que seja em alto e bom som. A terceira etapa é a era do falso pastor. E aqui, o alerta se torna mais incisivo. Os líderes não surgem de fora da fé, mas de dentro dela. Falam a linguagem do sagrado, mas buscam as recompensas do secular. Parecem autênticos, soam convincentes. E é exatamente isso que os torna perigosos, pois são os mais difíceis de reconhecer. E então chega a etapa final, aquela que perturba até mesmo os estudiosos, o grande silêncio. Mas não o silêncio pacífico, não o silêncio da reflexão ou da oração. Esse silêncio é algo completamente diferente. Uma desconexão, um enfraquecimento do elo entre o céu e a terra. Tão frágil que mesmo aqueles que buscam sinceramente mal conseguem senti-lo. Não porque o divino tenha desaparecido, mas porque a humanidade se distanciou demais para reconhecê-lo. E de acordo com esses textos, este é o momento mais perigoso de toda a história da humanidade. Mas é aqui que a história toma um rumo inesperado, porque o que vem a seguir não é sobre o mundo, é sobre você. Os escritos etíopes descrevem algo chamado os 7 selos do coração. Se você já ouviu falar dos 7 selos do livro do Apocalipse, provavelmente pensa em eventos globais, catástrofes se desenrolando pelo mundo. Mas isso é diferente, completamente diferente. Esses selos são internos, pessoais. Eles descrevem a condição de um único ser humano, porque, segundo esses textos, a verdadeira batalha da era final não é travada no céu ou em um campo de batalha. Ela é travada dentro de cada pessoa. O primeiro selo é o conforto, a escolha da facilidade em detrimento da verdade, a evitação de tudo que o desafie. O crescimento exige desconforto. Este selo o rejeita. O segundo é o orgulho, nem sempre ruidoso, às vezes silencioso, a certeza de que já se sabe tudo. Portanto, não há necessidade de ouvir, não há necessidade de aprender, e isso se torna uma barreira. O terceiro é o medo, uma vida controlada pela necessidade de se sentir seguro, onde a verdade é ignorada se ameaçar essa segurança. E em tempos instáveis, esse selo se fortalece. O quarto é a distração, preencher cada momento com ruído, nunca permitindo o silêncio, nunca dando espaço para a reflexão, porque no silêncio algo real poderia ser ouvido. O quinto é a falsa comunidade, cercar-se apenas de vozes que concordam com você, uma câmara de eco onde a verdade não consegue mais entrar. E no mundo de hoje, isso nunca foi tão fácil. O sexto é o selo da falsa misericórdia, onde o perdão se torna uma desculpa para evitar a mudança, onde o conforto se disfarça de graça e a responsabilidade é confundida com julgamento. E então surge o que o texto chama de sétimo e mais perigoso selo, o selo da própria religião, quando a linguagem sagrada, os rituais e as tradições permanecem na superfície, enquanto a vida interior da fé desaparece lentamente por baixo deles, quando a crença se torna performance em vez de transformação. E, de acordo com esses escritos, algo inesperado acontece quando uma pessoa rompe todos os 7 selos. Ela não recebe uma visão do céu, não ganha um sinal ou poder sobrenatural. Ela se torna algo completamente diferente, a faísca do despertar que o mundo tanto esperava. Mas a forma como essa ideia se conecta à profecia do império final é onde o texto toma um rumo muito mais sombrio, porque existe outro escrito etíope fora do cânone bíblico ocidental, conhecido como didascalia. E esta é a parte que Mel Gibson descreveu como a mais difícil de assimilar. Contém uma advertência atribuída a Jesus sobre o que ele chama de império final. Não uma nação, não uma força militar, mas um sistema tão vasto,
tão invisível e tão profundamente enraizado na vida cotidiana que a maioria das pessoas viveria dentro dele sem jamais perceber que está confinada. Ele diz que esse império não dependerá de correntes ou força. Ele operará através do conforto. Oferecerá às pessoas comida, entretenimento, distração e chamará isso de liberdade. E é isso que o torna perturbador. O texto foi escrito há quase 2000 anos, mas, de certa forma, parece uma descrição do mundo moderno. Não se trata de opressão em suas formas óbvias, mas de gestão por meio da distração, de escolhas infinitas que levam sempre ao mesmo lugar, de uma vida cuidadosamente vivida, mas raramente questionada. E, de acordo com esses escritos, a ilusão de escolha se torna uma das formas de controle mais eficazes já criadas. Em seguida surge um verso que ecoa silenciosamente na erudição etíope há séculos. Bem-aventurados aqueles que reconhecem a gaiola e ainda assim escolhem o amor. Bem-aventurados aqueles que permanecem sedentos pela verdade em uma era de falsa abundância. Mas então o tom muda novamente, porque o texto diz que na era final, a voz da verdade não se erguerá das instituições de poder. Ela virá de lugares inesperados, desertos, prisões e dos esquecidos. A mudança ocorrerá por meio daqueles que os poderosos ignoram, não por meio de estruturas, não por meio da autoridade, mas por meio de pessoas que são completamente descartadas. E então surge a declaração que os estudiosos etíopes apontam como uma das principais razões pelas quais esse material foi considerado perigoso no Concílio de Nicéia em 1000 depois de Cristo. A verdade mais perturbadora sobre o fim dos tempos é esta: aqueles que acreditam estar preparados serão os últimos a reconhecê-la. Durante séculos, monges etíopes copiaram essas palavras em silêncio, à luz de lamparinas, preservando-as através das gerações, convictos de que um dia uma geração futura estaria finalmente pronta para ouvi-las. E, segundo muitos intérpretes modernos desses textos, esse momento pode já ter chegado. Por que isso importa agora? Mel Gibson não é teólogo, ele não é historiador. Mas, durante os anos em que trabalhou em estreita colaboração com material cristão primitivo, enquanto criava A Paixão de Cristo, ele foi exposto a tradições que claramente o marcaram profundamente. Então, quando ele começou a falar publicamente sobre a Bíblia etíope e sua descrição do fim dos tempos, a reação não foi de ridículo. Foi algo completamente diferente, uma onda crescente de pessoas fazendo a mesma pergunta: por que nunca ouvimos isso antes? E, segundo os estudiosos, a resposta não é complicada, mas sim intencional. O Dr. Ephraim Isaac, uma das maiores autoridades em textos sagrados etíopes e tradutor do livro de Enoque, descreveu esses escritos como portadores de um tipo de consciência profética que não existe na tradição bíblica ocidental. Outros estudiosos etíopes destacam uma diferença fundamental: a forma como o fim dos tempos é apresentado. Não se trata de uma profecia focada em eventos externos que acontecem no mundo. É a descrição de algo interno, uma mudança de consciência que se desdobra simultaneamente em indivíduos, comunidades e sociedades inteiras. E isso muda tudo, porque se o fim dos tempos for apenas externo, guerras, desastres, colapso, então a humanidade é apenas uma observadora esperando os eventos se desenrolarem. Mas, se o fim dos tempos for interno, uma transformação gradual da própria consciência humana, então não é algo que virá depois. É algo que já está acontecendo agora. Os textos etíopes descrevem isso como uma era do esquecimento, uma era do espetáculo, uma era de falsos pastores e, finalmente, um grande silêncio. Leia essas palavras com atenção. Depois, observe o mundo ao seu redor. Esses não são símbolos vagos que podem ser estendidos ao longo da história. São tão precisos que muitos pesquisadores descrevem uma sensação estranha ao se depararem com eles. Não medo, como em uma história de terror, mas reconhecimento, como se algo há muito sentido, mas nunca totalmente nomeado, estivesse finalmente sendo expresso em palavras. E ao contrário de muitas narrativas apocalípticas, a tradição etíope não termina em colapso ou desespero.
Ela termina com uma declaração que transcende tudo. Jesus é descrito dizendo: o fim não é o fim da vida, é o fim da mentira. Aqueles que escolhem a verdade e o amor, mesmo quando o mundo escolhe o conforto e o poder, não serão esquecidos. Não serão lembrados por seu status ou posição, mas por sua resistência. Não por coroas, mas por suas cicatrizes. Durante 2000 anos, essas palavras foram preservadas em mosteiros etíopes, copiadas à mão, letra por letra, à luz de lamparinas através de gerações, guardadas por monges que acreditavam não estar preservando o passado, mas protegendo algo que o futuro eventualmente precisaria. E talvez, só talvez, esse momento seja agora. Se esta mensagem lhe tocou, não se esqueça de curtir e se inscrever, porque o que vamos descobrir a seguir mergulha ainda mais fundo nessa história oculta. E estamos apenas começando.